Oi, gente. Apareci de um jeito diferente. Hoje eu vim contar pra vocês sobre o processo pós-cirurgia de expansão de maxila. Bom, pra quem não sabe, a cirurgia de expansão de maxila, ela tem como objetivo de abrir um espaço no céu da sua boca, né, para que tenha espaço para outros dentes. No meu caso, para colocar os meus dentes apinhados no lugar. Por que eu fiz essa cirurgia? No meu caso, era por conta desse meu dente encavalado, que são os dentes apinhados. Quando eu comecei meu tratamento, eu completamente leiga, eu achava que eu só ia fazer o que precisava, fazer limpeza, remoção, extração de dentes que já não prestavam mais, e iria colocar o aparelho fixo. Mas não foi isso que aconteceu, né? Como eu disse no outro vídeo, e eu vou deixar o link do vídeo anterior, onde eu explico, né, melhor o porquê que eu fiz essa cirurgia. Mas, resumidamente, aqui para vocês entenderem, surgiu essa necessidade no meio do meu tratamento ortodôntico, né? Porque eles viram que o céu da minha boca é muito pequenininho. Então, para eu poder resolver todos os problemas que tinha aqui, que é colocar meu dente apinhado no lugar, né? Arrumar a arcada de baixo e tudo mais, eu teria que trazer para frente, né? Essa minha arcada dentária, o maxilar. E eu também tinha a mordida cruzada, né? A mordida cruzada é como se eu estivesse mordendo assim, né? E o correto é eu morder pelo menos assim, né? Só que a minha estava completamente cruzada, onde isso começou a atrapalhar a minha respiração. A altura do dente apinhado também começou a atrapalhar a minha respiração, começou a atrapalhar a minha mastigação, atrapalhar a minha fala também, tom de voz, enfim, tudo mais. Então, surgiu essa necessidade, né? Essa urgência, vamos dizer assim, para que fosse 100% resolvido o meu caso, para que eu chegasse na fase de usar o aparelho fixo. Então, estou aqui 13 dias pós-cirurgia. Eu fiz a minha cirurgia no dia 5 de setembro de 2023. Então, foram aí 13 dias até o dia de hoje, né? Um pouquinho não, foram muito difíceis, principalmente na parte da alimentação. Mas esse vídeo aqui não é pra falar só de coisas ruins, né? Eu vou deixar aqui recomendações pra vocês, eu vou deixar aqui a minha experiência. Assim, quero que vocês ouçam, mas não se desesperem, porque cada um tem a sua experiência. Por exemplo, a minha cirurgia, ela não foi como deveria ser tradicionalmente feita, que é com anestesia geral. Eu não tive anestesia geral, eu tive só anestesia local. Eu fui sedada, tomei remédio para dormir, para conseguir fazer a cirurgia. Não, isso falando, não sou eu que tô falando, tá? Eu conversei com muitos profissionais para entender se eu poderia fazer ou não essa cirurgia no consultório sem anestesia geral, se isso me causaria riscos, se isso seria um problema. No meu caso, não foi um problema, porque eu sou de uma classe. Então, tem classe 1, classe 2 e classe 3, né? E tudo também baseia nas condições financeiras. Eu estou fazendo o meu tratamento pela Associação Brasileira de Ortodontia da minha cidade. Eu vi a oportunidade de fazer a cirurgia no consultório, né? Se eu fosse fazer, eu poderia sim fazer com anestesia geral se eu tivesse convênio. Como eu não tenho convênio, o tempo que eu precisaria fazer a cirurgia não ia dar tempo de eu abrir um convênio e não ia compensar para mim. Então, falta de condições, enfim. Então, eu não precisei fazer com anestesia geral. Eu não fiz por conta disso, por não ter condições. Quem tem condições é melhor, é muito mais seguro. Não que no meu caso não seja, tá? Mas eu acho que é mais tranquilo, você fica mais tranquilo, né? Você se sente um pouco mais seguro, porque você vai estar ali sendo tratada no hospital, né? Tem a questão de você
depois da cirurgia você conseguir ficar, depois levar alta, né? Você vai estar completamente sedado, né? Anestesiado, então você não vai sentir absolutamente nada, você não vai lembrar do que aconteceu. No meu caso, eu fiz no consultório mesmo, tá? Minha cirurgia foi no consultório com um médico, meu bucomaxilo maravilhoso, Dr. Gustavo. Fiz a cirurgia numa terça-feira, às 8 da manhã, 8, 9 horas da manhã, porque eu ainda cheguei, tomei uma bronca porque eu não tinha comido. No meu caso, eu não precisava ficar em jejum completo. Eu precisava me alimentar antes, até pra eu não ficar com tanta fome depois, porque eu ia embora no mesmo dia, e foi o que aconteceu. Foi feita a cirurgia às 8, 9 horas da manhã, não me lembro muito bem, mas eu sei que eu cheguei lá 8 horas. A cirurgia foi feita com muito sucesso. O doutor falou que a cirurgia foi ótima e saí de lá umas 11 horas, meio-dia, por aí. Quando eu saí de lá, eu ainda tava meio grogue, mas assim, eu não senti dor nenhuma. Tava levada mais pelo medo, né, sei lá, de sentir dor. Eu tava com medo de sentir dor, mas assim, eu não senti, em nenhum momento eu senti dor. Lembro, tem assim, tipo, alguns flashes de como foi, porque eu cheguei lá, né, e aí eu tomei o remédio pra dormi e fui pra cirurgia. Então assim, eu recordo de algumas coisas do doutor falar comigo, eu falava com ele. Ele perguntava, Júlia, tá tudo bem? Falou, tá tudo bem. Eu lembrava, tanto que eu fui embora normal. Meu avô foi meu acompanhante, então meu avô me segurou no braço e tal, porque eu ainda tava meio grogue, mas não completamente apagada, tá? Eu tava acordada. Então foi um ponto um pouco difícil por conta disso. O medo de estar acordada e sentir, ouvir. Então eu ouvia a martelada, enfim. Mas a cirurgia em si foi muito tranquilo, deu tudo certo. Eu fiz a cirurgia no dia 5, no mesmo dia eu fui pra casa. Então eu vou contar como foi o primeiro dia. Primeiro dia eu cheguei em casa, ainda tava um pouco cansada. Então eu já deitei direto, fui dormir, descansei bastante. Consegui comer no primeiro dia, mas bem pouco. Então acho que a questão do medo, o medo de sentir dor, me impediu que eu sentisse tanta fome no primeiro dia. No primeiro dia eu não fiquei inchada. Eu vou deixar algumas fotos aqui pra vocês do primeiro dia. E uns vídeos que eu fiz também mostrando como eu tava. Ainda depois, quando eu já tava conseguindo falar mesmo, eu gravei alguns vídeos, eu vou deixar aqui pra vocês. Segundo dia de recuperação. Meu rosto começa a ficar bem vermelho, aqui onde eu não sinto nada. Aqui também tá vermelho, mas aqui eu não sinto dor. Aqui eu sinto dor. Aqui não mexe de jeito nenhum, não sinto nada. O nariz já expandiu, né, como me foi avisado. O dente já está aberto com a pequena com um pequeno diastema. É isso, vamos aguardar. Então assim, no primeiro dia não tive inchaço e nem dor. Resumidamente assim, eu não senti dor em nenhum dia, gente. Nem no primeiro dia, nem no segundo. Quarto dia, pós-operatório. Esse lado bastante inchado. Consigo mexer mais um pouco a boca, mas não muito. Quanto a isso. Rosto bem inchado. Sem dores. Vale lembrar, sem dor nenhuma desde que eu fiz a operação. Nesses 13 dias eu não senti absolutamente dor nenhuma. Sétimo dia pós-operatório de expansão de maxila. Tô um pouco melhor, né, do que eu tava, menos desinchada, mas com bastante parestesia ainda. Hoje senti bastante ardência aqui na parte do corte, mas nada demais. Mas isso também vale ressaltar que eu tomei todos os remédios, assim, religiosamente, então é tomar os remédios certinhos. Não pode deixar de tomar um remédio e pular horário. É cumprir os horários e tomar os remédios pra evitar de você sentir dor. Então isso foi o que me ajudou muito, porque eu tava com muito medo de sentir dor. Esse era o meu medo. Então no primeiro dia foi repouso absoluto. Eu tomei 4 tipos de remédios. Eu só não vou falar quais são os remédios porque não, né? Cada caso é um caso, então não compensa eu falar. Mas tomei 4 tipos de remédios, tá? Sempre em contato com o meu buco,
Graças a Deus ele é um profissional muito nota 10, ele estava sempre em contato comigo, conversando, perguntando como que eu tava, então assim, foi excelente. Então assim, os primeiros dias de dieta líquida, líquido, só líquido, nada de pedacinho, nada de teimosia. Eu nem arrisquei em ser teimosa ou ser ousada, não, eu fiz o máximo que eu pude para preparar meu psicológico para isso. Eu sabia que eu ia cumprir tudo que tinha que cumprir para que não desse nada errado, porque ia me prejudicar. No segundo dia eu fiquei já mais inchada, tá? Então, a partir do segundo dia pra frente, eu já enchei bastante. Vou deixar algumas fotos aqui pra vocês. Ainda tomando líquido, né? Então, assim, tomando sopas líquidas, então minha avó batia batata, cenoura, tudo batidinho no liquidificador e tomando, e sempre focando nisso, em me alimentar bem, mesmo que fosse líquido, com coisas que fossem vitaminas para o meu corpo. Lembrando que eu fiz a ministração de um siso nesse mesmo dia, por isso que eu fiquei um pouco mais inchada também, mas foi super tranquilo também, muito tranquilo. Um conselho que eu daria, assim, eu acho importante é ter uma rede de apoio. Pessoas que entendam o que você tá passando, que levem isso a sério, né? Que você leve isso a sério, porque não é uma cirurgia fácil, tá? Exige muitos cuidados, sim. Parece que é besteira, porque às vezes tem gente que acha que é muito bom demais mas não é assim, tá? É um momento que você vai estar extremamente frágil, né? É uma parte do seu corpo que tá diferente, tava fora do lugar e ele tá se consolidando. Então, assim, precisa de um cuidado. O conselho que eu dou é esse. Esteja perto de pessoas, tenham bastante pessoas por perto. Eu, graças a Deus, eu tenho uma família abençoada. Meu avô e minha avó, eles foram a peça primordial, assim. Eles foram importantíssimos para esse meu processo, porque eu já estava com a minha mente um pouquinho abalada. Eu não imaginava que eu fosse ficar assim tão abalada, mas foi importante ter eles me ajudando, eles fizeram absolutamente tudo por mim. E ter pessoas visitando e tal, essas coisas fazem toda a diferença. Então, se vocês têm uma rede de apoio, muito bom. Se vocês não têm, sejam vocês mesmos a rede de apoio de vocês, sabe? Procura sempre cuidar da mente, pensar assim, olha, isso vai acabar, isso vai passar, não é pra sempre, então não se desesperem, que vai dar tudo certo. Esse vídeo vai ter que ter uma parte 2, porque já tá muito longo, mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida do que eu tô falando aqui, pode deixar no comentário, eu vou responder vocês. No meu Instagram também, se você quiser me chamar no direct pra falar, pode me chamar, vou deixar o meu Instagram aqui embaixo. Então, é isso. Se inscreve no canal, curte e compartilha, tá bom? Espero que seja útil pra vocês. E é isso. Beijinho.